Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PIBcast e nós estamos aqui hoje para conversar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Eu estou aqui juntamente com o diácono Fábio. Olá pessoal, um prazer tê-los conosco, que Deus possa nos abençoar. É isso aí. E hoje a gente tem um tema aqui importantíssimo e bem interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre blasfêmia, né? Quem nunca teve dúvida se blasfemou? Quem nunca se perguntou e ficou atônito com isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Queria aqui começar falando aqui com o Fábio, né? E aí, Fábio, o que a Bíblia diz aí a respeito de blasfêmia? Tem algo que a gente pode ter um parâmetro de significado, de definição? Assim, nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 24, a partir do verso 10, que diz assim: E apareceu um filho de uma mulher israelita, qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita, um homem israelita, porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que lhes fizesse a declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos que ouviram porão as suas mãos sobre sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Aqui nós podemos ver que esse filho, né, de um egípcio, né, falou contra o Senhor. Então, blasfêmia a gente tem como aquele que fala mal de uma divindade. No nosso caso aqui, né, por sermos, né, monoteístas, toda aquela pessoa que fala mal, zomba do nome do Senhor, está incorrendo nesse problema, né? Certo. E quando a gente lida com esse assunto, existe... É um pecado, certo? Sim. É um pecado cometido contra Deus. No caso, como você disse, nós somos monoteístas, nós servimos a Deus, então seria um pecado contra Deus. Mas esse pecado, ele tem perdão? Bom, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, nós temos um relato, né, que Jesus faz um milagre e ali os fariseus atribuem aquele milagre, né, a Beelzebum, dizendo que Beelzebum era que capacitava Jesus a fazer aquele milagre. E Jesus disse que todo pecado contra o Filho do Homem ou contra Deus, né, seria perdoado, mas quem pecasse ou blasfemasse contra o Espírito Santo, esse não teria perdão nem neste mundo, nem nesta era, né, e nem no porvir. Então percebemos que há uma blasfêmia, né, que o texto mostra que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não terá perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Agora, é interessante a gente fazer uma pergunta, até mesmo por conta desse texto. Diz que o pecado, a blasfêmia contra o Filho do Homem ou contra Deus, ele tem perdão. Mas se o Espírito Santo também ele é Deus, por que nesse texto diz que não tem perdão? Bom, um dos papéis do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que o homem é consciente desta verdade e ele peca deliberadamente, né, contra o Espírito Santo, já não há mais o que fazer o Espírito Santo. Porque no próprio texto, né, Jesus vai dizer que ele expulsava demônios e fazia todas aquelas maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Jesus, logo quando ele foi batizado, ele saiu, foi para uma sinagoga e ele pegou o rolo do livro do profeta Isaías e leu a seguinte passagem: pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Jesus ele fazia as suas obras pelo poder e pela dependência do Espírito Santo. Então, não era pelo poder de Beelzebum. Então, os fariseus eles pecaram porque eles falaram mal, né, da obra de Jesus, eles falaram isso de maneira consciente, e o texto vai deixar claro que eles faziam isto por inveja de Jesus. Certo. Então, para esclarecer para o pessoal aí, o fato de exercer blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e não ter perdão é porque ele é o único que pode
exercer o arrependimento no coração do homem. Então, o fato da pessoa fazer isso, seja porque ela não tem essa ação, ela tem, de uma forma consciente, ela está fazendo isso. Isso mesmo, né? O texto ele mostra isso, né? Que eles pecaram contra o Espírito Santo e por isso eles não teriam perdão. Certo. No livro de Atos, a gente vê o relato ali de Ananias e Safira, né? E aconteceu algo não muito simples ali com eles, né? Uhum. A Bíblia diz que eles, pelo fato de mentirem, não a Pedro, não a aqueles homens que estavam ali, mas diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E aconteceu algo momentâneo ali, que foi a morte de Ananias, né, e posteriormente de Safira. Então, ali eles exerceram blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Uhum. Tanto que o texto vai mostrar, o Pedro dizendo, né, que eles pecaram contra Deus e pecaram, né, contra o Espírito Santo. Então, Deus exerceu juízo ali, né, eles acabaram morrendo. Uhum. Para a gente ajudar o pessoal aí que tem dúvida muitas vezes com relação a isso, às vezes ela pode perguntar, ela se questiona, poxa, mas eu blasfemei contra Deus. E às vezes ela pode estar falando assim, aconteceu algo comigo que eu não gostei, né? E eu culpei a Deus, eu me direcionei as minhas palavras duras contra Deus, e ela se preocupa com isso, né? Como identificar se a pessoa está blasfemando ou se ela não está blasfemando? Como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Bom, no caso, pelo fato da pessoa estar preocupada, isso mostra que ela, de alguma forma, está se arrependendo do mal que fez. Uma pessoa que peca deliberadamente contra o Espírito Santo, ela não tem esse sentimento de arrependimento. Acho que essa seria a linha divisória. Certo. É muito bom saber sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas, a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, questionamentos que nos levem, às vezes a pessoa ela pode até ter uma falsa compreensão a respeito disso e achar que Deus nunca vai a perdoar, né? Deus nunca vai exercer misericórdia. Se não é de forma consciente ou deliberada, né? O fato de ela saber, como você disse, já é um motivo de que Deus ele age com misericórdia, e Deus ele é um Deus misericordioso também, né, sobre as nossas vidas. Se fosse contabilizar todas as coisas que a gente fala e do que a gente faz, talvez a gente estaria realmente totalmente perdido para todo sempre, mas Deus ainda continua sendo misericordioso, né? Isso mesmo, né? O simples fato de você pecar contra Deus, né, até mesmo falar alguma palavra ruim, isso não significa que está blasfemando. E também, de alguma forma, se posicionar contra Cristo não quer dizer que você está blasfemando. Até mesmo a gente pode ver um exemplo na Bíblia, que é o caso de Paulo, né? Que ele perseguiu a igreja, e o texto lá em Atos 9 mostra o próprio Jesus dizendo que Paulo estava perseguindo o próprio Jesus, né? E Paulo naquele dia ele foi, né, trazido para o Evangelho, ele se arrependeu e ali ele teve a sua vida transformada. O texto vai dizer, Saulo, Saulo, porque tu me persegues, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, Paulo vinha há algum tempo resistindo à voz do Espírito Santo, mas porém ele não havia blasfemado contra o Espírito Santo. Uhum. É isso mesmo. Bom, isso é ótimo para a gente poder ouvir e entender, porque certamente você pode ter passado por um momento como esse já, né? E se você sentiu um pesar, se você se sentiu entristecido por esse ocorrido, certamente, como nós vimos aqui hoje, é porque é passível de perdão para você, porque quem blasfema conscientemente não tem esse tipo de arrependimento, né? Isso mesmo. Então, você que sente algum tipo de pesar, né, eu convido você a chegar até a presença de Deus, abrir o coração. A palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Este Deus ouve, este Deus perdoa, este Deus salva. Amém. E graças a Deus por essa misericórdia, né? Eu espero que você tenha tido aí um tempo de aprendizado nessa conversa que nós tivemos aqui e seja bênção também para a sua vida, tá? Peço para você, se você gostou desse vídeo, se você tem gostado desses episódios,
que você se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para você sempre receber as novidades dos nossos vídeos aqui, dos próximos episódios. Nós deixamos aqui um grande abraço para você, para sua casa, e que Deus te abençoe. Amém, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Deus abençoe.